Preparem-se para embarcar em uma contagem regressiva de tirar o fôlego com os 10 fenômenos naturais mais impressionantes do planeta Terra. De um céu em chamas a oceanos que brilham no escuro, cada fenômeno dessa lista vai te deixar entre o fascínio e o arrepio na espinha, igual a ver o Galvão Bueno narrar um gol do Brasil na final da Copa. E se você acha que já viu de tudo, tipo novela das 8, espere até o número 1, porque ele vai desafiar tudo o que você imagina sobre a natureza, mais do que aquele final de campeonato brasileiro emocionante. Imaginem só, a noite cai sobre uma praia tropical, tipo Copacabana depois do pôr do sol. A lua, que nem um farol celestial, banha as ondas com um brilho prateado, enquanto elas acariciam a areia. E então, acontece algo mágico, de tirar o fôlego. A cada onda que quebra, um rastro de luz azul neon, como uma pintura de neon, ilumina a escuridão. Parece até coisa de outro mundo. Não, não é mágica, não é montagem. É pura bioluminescência marinha, um verdadeiro show da natureza. Em águas quentes e frias ao redor do mundo, desde as praias do Rio de Janeiro até ilhas paradisíacas no Pacífico, imagine Fernando de Noronha à noite. Uma infinidade de criaturas microscópicas, os plânctons bioluminescentes, transformam os oceanos num espetáculo de luz, tipo um carnaval subaquático. É como a energia de um show do Skank, mas no meio do oceano, de graça e sem precisar de ingresso. O vai e vem das ondas, o movimento de um barco, até o mergulho de um peixinho, qualquer coisinha desencadeia uma reação química nesses organismos minúsculos, liberando energia na forma de luz, um verdadeiro festival de cores. É uma sinfonia de luz e movimento, um espetáculo deslumbrante que mostra a capacidade da natureza de criar beleza até a partir do que a gente não consegue enxergar. É de arrepiar! Nosso planeta é um mestre em criar ilusões de óptica, e poucas são tão intrigantes quanto as nuvens lenticulares. Imagine olhar para o céu e dar de cara com o que parecem ser lentes de contato gigantescas pairando sobre as montanhas. Com suas formas perfeitamente lisas e ovais, essas nuvens parecem desafiar a gravidade, tipo um daqueles discos voadores dos filmes de ET. Mas, assim como os artistas mais talentosos, a natureza usa a ciência para criar suas obras-primas, igualzinho a um Oscar Niemeyer da vida. As nuvens lenticulares se formam quando o ar úmido e estável flui sobre uma cadeia de montanhas, tipo a Serra do Mar. Enquanto o ar sobe e desce, ele se resfria e se condensa em torno dos picos, criando essas nuvens estacionárias e com uma aparência surreal, que nem aqueles cenários de novela fantástica. Quem não conhece pode até confundir com um disco voador, mas na verdade, elas são só mais um exemplo da beleza e do talento da natureza para nos surpreender, igualzinho a um gol do Pelé na final da Copa. A natureza raramente deixa de nos surpreender, mas existem alguns fenômenos que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. Tipo, será que isso é coisa de ET? Ou estamos no programa do Silvio Santos? Brincadeira. A chuva de animais é um desses eventos extraordinários e bizarros. É mais estranho que a escalação do Felipão na Copa de 2014. Imagine um dia tranquilo, tipo domingo à tarde assistindo o jogo do Mengão, que de repente se transforma num pesadelo surreal, com milhares de peixes, sapos ou até mesmo aranhas caindo do céu, como se fosse o fim do mundo. Embora pareça coisa do Didi Mocó, a chuva de animais é um fenômeno meteorológico real, embora raro. É mais difícil de ver do que gol do Gabigol de cabeça. A explicação mais aceita é que tornados ou sistemas de tempestades intensas, tipo aqueles temporais de verão no Rio de Janeiro, passando por cima de corpos d'água ou áreas habitadas por animais, podem sugar esses animais para o ar, transportando-os por quilômetros antes de depositá-los em outro lugar, igual encomenda do Mercado Livre. Registros históricos de chuvas de animais
datam de séculos atrás, com relatos de chuvas de peixes na Grécia Antiga, tipo na época em que o Sócrates ainda dava rolê por lá, e chuvas de sapos na Inglaterra vitoriana, na época da Rainha Vitória, sabe? Esses eventos, embora perturbadores para aqueles que os testemunham, tipo encontrar uma barata na sua coxinha, são um lembrete da força bruta da natureza e de sua capacidade de criar eventos tão improváveis quanto espetaculares, tipo o Brasil ganhar a Copa do Mundo de novo. Capítulo 4. O Relâmpago do Catatumbo. Uma orquestra elétrica na Venezuela. Bem no coração da Venezuela, onde o rio Catatumbo encontra o lago Maracaibo, a natureza dá um show de luzes que não se compara a nenhum outro no planeta, tipo um Rock in Rio da natureza. Imagine só, uma baita tempestade acontecendo quase todo santo dia, iluminando a noite com uma média de 28 relâmpagos por minuto. Parece até show de fogos de artifício no Réveillon. Conhecido como o Relâmpago do Catatumbo, esse fenômeno meteorológico, único no mundo, é de tirar o chapéu, com mais de 1.200.000 relâmpagos por ano. É para ninguém botar defeito. Essa eletricidade toda acontece por causa de uma mistura de fatores geográficos e atmosféricos, tipo uma receita de bolo. O ar quente e úmido do Mar do Caribe encontra o ar frio que desce lá dos Andes. E aí, já viu, né? A receita para a tempestade perfeita está pronta. E para completar, ainda tem o metano, aquele gás que sai da decomposição das coisas nos pântanos da região, que dá ainda mais força para essa festa elétrica. Auroras polares. Um espetáculo de luzes no céu noturno. Pense num show de luzes da natureza. Poucos espetáculos da natureza se comparam à beleza mágica das auroras polares. É de tirar o fôlego. Lá nos cantinhos mais extremos do nosso planeta, pertinho dos polos magnéticos norte e sul, o céu à noite vira um palco para um verdadeiro show de luzes vibrantes que dançam no ritmo da natureza. Imagine só, cortinas de luz verde, rosa, roxa e vermelha, ondulando no céu escuro, igualzinho a uma aquarela cósmica. É um espetáculo que te deixa sem palavras. As auroras polares, que a gente chama de aurora boreal lá no hemisfério norte e aurora austral aqui no hemisfério sul, acontecem por causa do encontro de partículas carregadas de energia que vêm do Sol com a atmosfera da Terra. É como uma festa cósmica. Quando essas partículas chegam na atmosfera e batem nos átomos e moléculas de gás, elas dão uma agitada nos elétrons, que liberam energia em forma de luz. É pura física, mas parece mágica. E sabe o que define a cor da aurora? O tipo de gás que está sendo energizado e a altura que essa colisão acontece. É como uma receita de cores cósmicas. Capítulo 6. Deserto florido do Atacama. Um oásis de vida no lugar mais seco da Terra. No coração do Chile, aninhado entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, fica o deserto do Atacama, o lugar mais seco do mundo. Uma terra de extremos, onde chuva é artigo de luxo e a vida parece impossível. Mas a natureza, com sua sabedoria infinita, sempre dá um jeito de nos surpreender, tipo um golaço do Neymar de falta. A cada 5 a 10 anos, como num passe de mágica, o deserto do Atacama se transforma num tapete multicolorido de flores silvestres, mais bonito que tapete de arraial. Esse fenômeno extraordinário, conhecido como deserto florido, é uma prova da resiliência da vida e da capacidade da natureza de florescer até nos lugares mais difíceis, tipo ganhar na Mega Sena. As sementes dessas flores conseguem ficar quietinhas no solo por décadas, esperando pacientemente a chuva que vai acordá-las, tipo a gente esperando o feriado chegar. Quando a chuva finalmente chega, geralmente trazida pelo El Niño, que esquenta as águas do Pacífico aqui na América do Sul, o deserto seco e árido vira um oásis de vida, passageiro, mas um espetáculo, tipo show da Ivete no carnaval.
Imagine um paredão de gelo, com metros de altura, avançando lentamente, mas implacavelmente, engolindo tudo em seu caminho. Essa é a realidade assustadora de um tsunami de gelo, um fenômeno natural raro, mas incrivelmente poderoso. Pense num tsunami branco, como se o próprio Jack Frost resolvesse dar um abraço gelado na costa. Ao contrário dos tsunamis tradicionais, que são causados por terremotos ou erupções vulcânicas, os tsunamis de gelo são impulsionados pelo vento, tipo um vendaval do Ártico, dando um empurrãozinho no gelo. Ventos fortes e persistentes podem empurrar grandes quantidades de gelo flutuante, como blocos de gelo ou plataformas de gelo. Imagine icebergs do tamanho de um carro popular para a costa, criando uma onda gigante de gelo, quase uma montanha-russa congelada, invadindo a praia. Esses eventos geralmente ocorrem na primavera, quando o gelo começa a derreter e se torna mais suscetível aos movimentos do vento, como se o gelo estivesse derretendo e pensando: "Ah, vou dar um passeio na onda." Os tsunamis de gelo podem causar danos significativos às comunidades costeiras, destruindo casas, edifícios e infraestrutura. É como se a geladeira da sua casa resolvesse invadir a cidade inteira. Capítulo 8. Redemoinho de fogo. Dançando com o diabo. Imagine um redemoinho de fogo, uma coluna giratória de chamas alaranjadas e amarelas que se elevam aos céus, como um tornado infernal, igualzinho ao filme Twister. Essa é a realidade aterrorizante de um redemoinho de fogo, um fenômeno natural raro e extremamente perigoso. Os redemoinhos de fogo, também conhecidos como tornados de fogo, ocorrem quando o ar quente e seco sobe rapidamente de um incêndio florestal ou de um incêndio de grandes proporções, tipo aqueles que a gente vê no Pantanal. À medida que o ar quente sobe, ele cria uma corrente ascendente poderosa, que pode começar a girar se as condições forem adequadas, tipo quando a gente joga água fervendo no óleo quente. A rotação do ar suga mais ar e combustível para a base do vórtice, intensificando o fogo e criando uma coluna giratória de chamas que pode se estender por dezenas de metros no ar, igualzinho a um saci-pererê gigante. Os redemoinhos de fogo são imprevisíveis e podem se mover rapidamente, tornando-os uma ameaça significativa para os bombeiros e para qualquer pessoa que esteja por perto, tipo um arrastão na praia. Capítulo 9. Relâmpagos vulcânicos. Fúria elétrica das profundezas da Terra. Nas entranhas da Terra, onde o magma fervente se agita e borbulha, a natureza demonstra seu poder bruto por meio de erupções vulcânicas. É de arrepiar, igualzinho a uma panela de pressão prestes a explodir. Mas, como se a fúria do fogo e da rocha derretida não fossem suficientes, os vulcões também podem desencadear um fenômeno igualmente impressionante e aterrorizante: os relâmpagos vulcânicos. É como um show de fogos de artifício da natureza, só que bem mais perigoso. Imagine um vulcão em erupção, expelindo lava, cinzas e gases vulcânicos para o céu, como se fosse um dragão soltando fumaça pelas ventas. E então, em meio à pluma vulcânica, flashes brilhantes de luz, como se o próprio céu estivesse se rachando. Parece até coisa de filme de ficção científica, tipo Guerra dos Mundos. Os relâmpagos vulcânicos são um espetáculo raro e impressionante que ocorre quando as partículas carregadas eletricamente dentro da pluma vulcânica colidem e geram eletricidade estática. É como se a natureza estivesse dando um choque de realidade na gente. A causa exata dos relâmpagos vulcânicos ainda é objeto de pesquisa científica, tipo aqueles mistérios que o Sherlock Holmes adoraria desvendar. Mas acredita-se que a colisão de partículas de gelo, cinzas vulcânicas e gases vulcânicos carregados eletricamente dentro da pluma vulcânica cria as condições ideais para a formação de relâmpagos. É como uma receita de bolo, só que em vez de bolo, temos raios. Capítulo 10. Marés vermelhas.
Bioluminescentes, beleza tóxica, que ilumina a noite. Imagine a beleza hipnotizante de um oceano que brilha em tons de azul elétrico, igual aqueles pisca-pisca de festa junina. Ondas quebrando na costa, deixando um rastro de luz brilhante, como se um monte de vagalumes tivesse resolvido dar um mergulho no mar. Esse é o espetáculo surreal das marés vermelhas bioluminescentes. Um fenômeno natural tão incrível quanto a pororoca, que encanta e ameaça na mesma medida. As marés vermelhas bioluminescentes são causadas por um tipo específico de plâncton marinho, os dinoflagelados, que emitem luz quando são perturbados, tipo aqueles bichinhos de luz que a gente vê no mato à noite. Esses organismos microscópicos se multiplicam rapidamente em condições favoráveis, como águas quentinhas, cheias de nutrientes e com pouca circulação, igual quando a gente esquece o arroz na panela e ele vira um festival de bactérias. Quando a concentração de dinoflagelados fica alta, tipo trânsito na Avenida Paulista em horário de pico, a água do mar pode ficar com uma cor meio avermelhada ou marrom avermelhada durante o dia. Daí o nome maré vermelha. Mas é à noite que a festa começa para valer. Com a escuridão, a bioluminescência dos dinoflagelados fica evidente, criando um show de luzes mágico e surreal, tipo aqueles festivais de música eletrônica. A cada onda que quebra, a cada passo na areia molhada, a bioluminescência é ativada, iluminando a água e a costa com um brilho etéreo, parecendo coisa de outro mundo. É isso aí, pessoal. Fim do show da natureza. E aí, qual desses fenômenos você achou mais impressionante? Tipo, qual te deixou de boca aberta? Já viu algum deles ao vivo? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, principalmente com aqueles amigos que são curiosos igual a você. E claro, se você curte explorar as maravilhas da natureza e quer continuar se surpreendendo, se inscreve aqui no canal do 10 ao Inacreditável e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui, a natureza não para de nos mostrar o quanto é incrível. Até o próximo Top 10. Tchau, tchau!